Capítulo 9. As grandes religiões do passado. As primeiras organizações religiosas da Terra tiveram naturalmente sua origem entre os povos primitivos do Oriente, aos quais enviava Jesus periodicamente os seus mensageiros e missionários. Dada a ausência da escrita, naquelas épocas longínquas, todas as tradições se transmitiam de geração a geração através do mecanismo das palavras. Todavia, com a cooperação dos degredados do sistema de capela, os rudimentos das artes gráficas receberam os primeiros impulsos, começando a florescer uma nova era de conhecimento espiritual no campo das concepções religiosas. Os Vedas, que contam mais de 6.000 anos, já nos falam da sabedoria dos Satras, ou grandes mestres das ciências hindus, que os antecederam de mais ou menos 2 milênios nas margens dos rios sagrados da Índia. Vê-se, pois, que a ideia religiosa nasceu com a própria humanidade, constituindo o alicerce de todos os seus esforços e realizações no plano terráqueo. Não podemos, porém, esquecer que Jesus reunira nos espaços infinitos os seres proscritos que se exilaram na Terra antes de sua reencarnação geral na vizinhança dos planaltos do Irã e do Pamir. Obedecendo às determinações superiores do mundo espiritual, eles nunca puderam esquecer a palavra salvadora do Messias e as suas divinas promessas. As belezas do espaço, aliadas à paisagem mirífica do plano que foram obrigados a abandonar, viviam no cerne das suas recordações mais queridas. As exortações confortadoras do Cristo, nas vésperas de sua dolorosa imersão nos fluidos pesados do planeta terrestre, cantavam-lhe no íntimo os mais formosos hosanas de alegrias e de esperanças. Era por isso que aquelas civilizações antigas possuíam mais fé, colocando a intuição divina acima da razão puramente humana. A crença, como íntima e sagrada aquisição de suas almas, era a força motora de todas as realizações, e todos os degredados, com os mais santos entusiasmos do coração, falaram dele e da sua infinita misericórdia. Suas vozes enchem todo o âmbito das civilizações que passaram no pentagrama dos séculos sem fim, e apresentando com 1000 nomes, segundo as mais variadas épocas, o Cordeiro de Deus foi guardado pela compreensão e pela memória do mundo com todas as suas expressões divinas, ou aliás como a própria face de Deus, segundo as modalidades dos mistérios religiosos. A gênese de todas as religiões da humanidade tem as suas origens no coração augusto e misericordioso. Nós, porém, não queremos, com as nossas exposições, divinizar dogmaticamente a figura luminosa do Cristo, e sim esclarecer a sua gloriosa ascendência na direção do orbe terrestre, considerada a circunstância de que cada mundo, como cada família, tem seu chefe supremo ante a justiça e a sabedoria do Criador. Fora erro crasso julgar como bárbaros e pagãos os povos terrestres que ainda não conhecem diretamente as lições sublimes do seu evangelho de redenção, porquanto a sua desvelada assistência acompanhou como acompanha a todo tempo a evolução das criaturas em todas as latitudes do orbe. A história da China, da Pérsia, do Egito, da Índia, dos árabes, dos israelitas, dos celtas, dos gregos e dos romanos está alumiada pela luz dos seus poderosos emissários. E muitos deles também se houveram no cumprimento dos seus grandes e abençoados deveres, que foram havidos como sendo ele próprio em reencarnações sucessivas e periódicas do seu divinizado amor. No Manava Dharma encontramos a lição do Cristo. Na China encontramos Fu Hi, Lao Tse, Confúcio. Nas crenças do Tibete está a personalidade de Buda e no Pentateuco encontramos Moisés. No Alcorão vemos Maomé. Cada raça recebeu os seus instrutores como se fosse ele mesmo chegando das resplandecências de sua glória divina.
Todas elas, conhecendo intuitivamente a palavra das profecias, arquivaram a história dos seus enviados nos moldes de sua vinda futura, em virtude das lembranças latentes que guardavam no coração acerca da sua palavra nos espaços, tocada de esclarecimento e de amor. A verdade é que todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial. As revelações evolucionam numa esfera gradativa de conhecimento. Todas se referem ao Deus impersonificável, que é a essência da vida de todo o universo. E no tradicionalismo de todas palpita a visão sublimada do Cristo esperado em todos os pontos do globo. Os vários povos do mundo traziam de longe as suas concepções e as suas esperanças, sem falarmos das grandes coletividades que floresciam na América do Sul, então quase ligada à China pelas extensões da Lemúria, e da América do Norte, que se ligava à Atlântida. Não é, porém, nosso propósito estudar aqui outras questões que se não refiram à superioridade do Cristo e à ascendência do seu evangelho nesses apontamentos despretensiosos. Citando, porém, todos os povos antigos do planeta, somos compelidos a recordar igualmente as grandes civilizações pré-históricas que desabrocharam e desapareceram no continente americano, de cujo cataclismos e arrasamentos ficaram ainda as expressões interessantes dos Incas e dos Aztecas, que, como todos os outros agrupamentos do mundo, receberam a palavra indireta do Senhor na sua marcha coletiva através de augustos caminhos. Até a palavra simples e pura do Cristo, a humanidade terrestre viveu etapas gradativas de conhecimento e de possibilidades na senda das revelações espirituais. Os milênios, com as suas experiências consecutivas e dolorosas, prepararam os caminhos daquele que vinha não somente com a palavra, mas principalmente com a sua exemplificação salvadora. Cada emissário trouxe uma das modalidades da grande lição de que foi teatro a religião humilde da Galileia. É por esse motivo que numerosas coletividades asiáticas não conhecem a lição direta do Mestre, mas sabem do conteúdo de sua palavra em virtude das próprias revelações do seu ambiente. E se a Boa Nova não se dilatou no curso dos tempos pelas estradas dos povos, é que os pretensos missionários do Cristo, nos séculos posteriores aos seus ensinos, não souberam cultivar a flor da vida e da verdade, do amor e da esperança que os seus exemplos haviam implantado no mundo, abafando-a nos templos de uma falsa religiosidade ou encarcerando-a no silêncio dos claustros. A planta maravilhosa do Evangelho foi sacrificada no seu desenvolvimento e contrariada nos seus mais lítimos objetivos. As lições da Palestina foram, desse modo, precedidas de laboriosa e longa preparação na intimidade dos milênios. Os sacerdotes de todas as grandes religiões do passado supuseram nos seus mestres e nos seus mais altos iniciados a personalidade do Senhor, mas temos de convir que Jesus foi inconfundível. À luz significativa da história, observamos muitas vezes nos seus auxiliares ou instrumentos humanos as características das vulgaridades terrestres. Alguns foram ditadores de consciências, enérgicos e ferozes no sentido de manter e fomentar a fé. Outros, traídos em suas forças e desprezando os compromissos sagrados com o Salvador, longe de serem instrumentos do Divino Mestre, abusaram da própria liberdade, dando ouvidos às forças subversivas das trevas, prejudicando a harmonia geral. Mas Jesus assinala a sua presença pela terra com o selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Suas parábolas e advertências estão impregnadas do perfume das verdades eternas e gloriosas. A manjedoura e o Calvário são lições maravilhosas, cujas claridades iluminam os caminhos milenários da humanidade inteira. E, sobretudo, seus exemplos e atos constituem um roteiro de todas as grandiosas finalidades no aperfeiçoamento da vida terrestre. Com esses elementos, fez uma revolução espiritual que permanece no globo há 2 milênios.
Respeitando as leis do mundo, aludindo à efígie de César, ensinou as criaturas humanas a se elevarem para Deus na dilatada compreensão das mais santas verdades da vida. Remodelou todos os conceitos da vida social, exemplificando a mais pura fraternidade. Cumprindo a lei antiga, encheu-lhe o organismo de tolerância, de piedade e de amor, com as suas lições na praça pública, em frente das criaturas desregradas e infelizes. E somente ele ensinou: amai-vos uns aos outros, vivendo a situação de quem sabia cumpri-lo. Os espíritos incapacitados de o compreender podem alegar que as suas fórmulas verbais eram antigas e conhecidas. Mas ninguém poderá contestar que a sua exemplificação foi única até agora na face da Terra. A maioria dos missionários religiosos da antiguidade se compunha de príncipes, de sábios ou de grandes iniciados que saíam da intimidade confortável dos palácios e dos templos. Mas o Senhor da semeadura e da seara era a personificação de toda a sabedoria, de todo o amor, e o seu único palácio era a tenda humilde de um carpinteiro, onde fazia questão de ensinar à posteridade que a verdadeira aristocracia deve ser a do trabalho, lançando a fórmula sagrada definida pelo pensamento moderno como o coletivismo das mãos aliado ao individualismo dos corações. Síntese social para a qual caminham as coletividades dos tempos que passam, e que, desprezando todas as convenções e honrarias terrestres, preferiu não possuir pedra onde repousasse o pensamento dolorido, a fim de que aprendessem os seus irmãos a lição inesquecível do caminho, da verdade e da vida. Capítulo 10. A Grécia e a missão de Sócrates. Nas vésperas da maioridade terrestre. Examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, enviou-lhes o Cristo, antes de sua vinda ao mundo, numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar de modo definitivo essa maturação do pensamento terrestre. As cidades populosas do globo enchem-se então de homens cultos e generosos, de filósofos e de artistas que renovam para melhor todas as tendências da humanidade. Grandes mestres do cérebro e do coração formam escolas numerosas na Grécia que assumia a direção intelectual do orbe inteiro. A maioria desses pensadores, que eram os enviados do Cristo às coletividades terrestres, trazem do círculo retraído e isolado dos templos os ensinamentos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando a verdade às multidões. Assim como a organização do homem físico exigir as mais amplas experiências da natureza antes de se fixarem os seus caracteres biológicos definitivos, a lição de Jesus, que representa o roteiro seguro para a edificação do homem espiritual, deveria ser precedida pelas experiências mais vastas no campo social. É por essa razão que observamos nos 5 séculos anteriores à vinda do Cordeiro uma aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas e filosóficas dos mais diversos matizes em todos os ambientes do mundo. Muitas teorias científicas que provocam o sensacionalismo dos vossos dias, como inovações ultramodernas, foram conhecidas na Grécia e em cujos mestres têm os seus legítimos fundamentos. Em matéria de doutrinas sociais, grandes ensaios foram realizados, divulgando-se a mais farta colheita de ensinamentos. E quando meditamos do conflito moderno entre os estados totalitários, fascistas ou comunistas, e as repúblicas democráticas, devemos volver os olhos ao passado, revendo Atenas e Esparta como 2 símbolos políticos que nos fazem pensar na plena atualidade da Grécia Antiga. Os espartanos, sobre o regime atribuído a Licurgo, nome que constitui apenas uma representação simbólica dos generais da época, vivendo a existência absoluta do Estado, não
expressaram a mesma fisionomia da Alemanha e da Rússia atuais. A legislação de Esparta proibia o comércio, condenava a cultura, carceando o gosto pessoal em face das bagatelas encantadoras da vida e do sentimento. Decretou medidas de insulamento, maltratando os estrangeiros, instituiu a uniformidade dos vestuários, incumbiu-se da educação das crianças através dos órgãos do Estado, mas não cultivava a parte intelectual, abalando todo o edifício sagrado da família e criando muitas vezes o regime do roubo e da delação em detrimento das mais nobres finalidades da vida. Por essa razão, Esparta passou à história como um simples povo de soldados, espalhando a destruição e os flagelos da guerra, sem nenhuma significação construtiva para a humanidade. Atenas, ao contrário, é o berço da verdadeira democracia. Povo que amou profundamente a liberdade, sua dedicação à cultura e às artes iniciou as outras nações no culto da vida, da criação e da beleza. Seus legisladores, que como Solon eram filósofos e poetas, reformaram todos os sistemas sociais conhecidos até então, protegendo as classes pobres e desvalidas, estabelecendo uma linha harmônica entre todos os departamentos da sociedade, acolhendo os estrangeiros, protegendo o trabalho, fomentando o comércio, as indústrias e a agricultura. Lá começou o verdadeiro regime de consulta à vontade do povo, que decidia, em assembleias numerosas, todos os problemas da cidade venerável. E é fácil reconhecer aí o início das democracias modernas, que agora se organizam nas transições do século XX para a repressão de todas as doutrinas nefastas das forças e da violência. Semelhantes experiências no campo sociológico foram incentivadas e acompanhadas de perto pelos prepostos de Jesus, respeitadas as grandes leis da liberdade individual e coletiva. O mundo precisava conhecer a boa e a má semente nas grandes transformações da sua existência. A exemplificação do Cristo necessitava de elevada compreensão no seio da cultura e da experiência de todos os séculos transcorridos. E sem embargo das lutas renovadoras que antecederam no orbe, há 2 milênios que o Evangelho do Mestre espera a floração do perfeito entendimento dos homens. Ao influxo do coração misericordioso do Cristo, toda a Grécia se povoa de artistas e pensadores eminentes no quadro das filosofias e das ciências. É lá que vamos encontrar as escolas itálicas e eleáticas à frente do fervoroso idealismo de Pitágoras e Xenófanes, sem esquecermos igualmente as escolas jônicas e atomísticas com Tales e Demócrito nas expressões do mais avançado materialismo. O século de Péricles, chegando a um apogeu de beleza e de cultura com os elevados princípios recebidos da civilização egípcia, espalha os mais soberbos clarões espirituais nos horizontes da Terra. Poucas fases da evolução europeia se aproximaram desse século maravilhoso. O Salvador contempla das alturas essa época de elevadas conquistas morais, cheio de amor e de esperança. O planeta terrestre aproximava-se da sua maioridade espiritual, quando então poderia ele nutrir o coração humano com a sementeira bendita da sua palavra. Envia então às sociedades do globo o esforço de auxiliares valorosos nas figuras de Ésquilo, Eurípides, Heródoto e Tucídides, e por fim a extraordinária personalidade de Sócrates, no intuito de realizar o coroamento do esforço decidido de tantos mensageiros. É por isso que, de todas as grandes figuras daqueles tempos longínquos, somos compelidos a destacar a grandiosa figura de Sócrates na Atenas antiga. Superior a Anaxágoras, seu mestre, como também imperfeitamente interpretado pelos seus 3 discípulos mais famosos, o grande filósofo está aureolado pelas mais divinas claridades espirituais no curso de todos os séculos planetários. Sua existência, em algumas circunstâncias, aproxima-se da exemplificação do próprio Cristo. Sua palavra confunde todos os espíritos mesquinhos da época e faz desabrochar florações novas de sentimento e de cultura na alma sedenta da mocidade.
Nas praças públicas, ensina à infância e à juventude o formoso ideal da fraternidade e da prática do bem, lançando as sementes generosas da solidariedade dos pósteros. Mas Atenas, como cérebro do mundo de então, apesar do seu vasto progresso, não consegue suportar a lição avançada do grande mensageiro de Jesus. Sócrates é acusado de perverter os jovens atenienses, instilando-lhes o veneno da liberdade nos corações. Preso e humilhado, seu espírito generoso não se acovarda diante das provas rudes que lhe extravasam o cálice de amarguras. Consciente da missão que trazia, recusa fugir do próprio cárcere, cujas portas se lhe abrem às ocultas pela generosidade de alguns juízes. Os enviados do plano invisível cercam-lhe o coração magnânimo e esclarecido nas horas mais ásperas e agudas da provação. E quando a esposa Xantipa assoma as grades da prisão para comunicar-lhe a nefanda condenação à morte pela cicuta, ele exclamando no auge da angústia e desesperação: Sócrates, Sócrates, os juízes te condenam à morte. Sócrates responde: o que tem isso? Eles também estão condenados pela natureza. Mas essa condenação é injusta, soluça ainda a desolada esposa. E ele a esclarece com um olhar de paciência e de carinho. E quererias que ela fosse justa? Senhor do seu valoroso e resignado heroísmo, Sócrates abandona a terra, alçando-se de novo aos páramos constelados, onde o aguardava a bênção de Jesus. O grande filósofo que ensinara à Grécia as mais belas virtudes, como precursor dos princípios cristãos, deixou vários discípulos, dos quais se destacaram Antístenes, Xenofonte e Platão. Falaremos apenas deste último, para esclarecer que nenhum deles soube assimilar perfeitamente a estrutura moral do mestre inesquecível. A história louva os discursos de Platão, mas nem sempre compreendeu que ele misturou a filosofia pura do mestre com a ganga das paixões terrestres, enveredando algumas vezes por complicados caminhos políticos. Não soube, como também muitos dos seus companheiros, conservar-se ao nível de alta superioridade espiritual, chegando mesmo a justificar o direito tirânico dos senhores sobre os escravos, sem uma visão ampla da fraternidade humana e da família universal. Contudo, não deixou de cultivar alguns dos princípios cristãos legados pelo grande mentor, antecipando-se ao apostolado do Evangelho antes de entregar a sua tarefa doutrinária a Aristóteles, que ia também trabalhar pelo advento do cristianismo. A condenação de Sócrates foi uma dessas causas transcendentes de dolorosas e amargas provações coletivas para todos os espíritos que participaram dela, na medida justa das responsabilidades pessoais entre si. E é em razão disso que mais tarde vemos o povo nobre e culto de Atenas fornecendo escravos valorosos e sábios aos espíritos agressivos e enérgicos de Roma. Eles iam nas galeras suntuosas, humilhados e oprimidos, sem embargo das suas elevadas noções da vida, do amor, da liberdade e da justiça. É verdade que iam instaurar um novo período de progresso espiritual para as coletividades romanas, com seus luminosos ensinamentos. Mas o progresso evolutivo poderia ladear outros caminhos, longe do morticínio e da escravidão. Todavia, sobre a fronte de muitos gregos ilustres, pairava um sanguinolento labéu daquela injusta condenação. Labéu ignominioso que a Grécia deveria lavar com as lágrimas dolorosas da compunção e do cativeiro.